O Vaticano editou a Bíblia até torná-la irreconhecível. O verdadeiro Jesus não tinha quase nada a ver com nossas crenças tradicionais, e a pessoa crucificada na cruz nem era ele. Foi Judas. A igreja cristã sempre esteve envolvida em escândalos, mas ultimamente aparece cada vez mais nas notícias. Decidi me aprofundar no tema e descobrir de uma vez por todas o que acontece com os textos sagrados e que fatos sensacionais o Vaticano nos esconde. O Evangelho de Barnabé foi encontrado acidentalmente no ano 2000 em Chipre. Havia uma operação policial contra suspeitos de contrabando. Você consegue imaginar a surpresa deles quando apreenderam um velho manuscrito de um dos criminosos? E quando a análise posterior revelou que ele havia sido criado há 1500 anos. Os procedimentos judiciais sobre o artefato se prolongaram por mais de uma década, e só em 2012 o Evangelho foi finalmente entregue ao Museu Etnográfico de Ankara, na Turquia. Para estudo, os especialistas suspeitaram imediatamente que o texto havia sido escrito presumivelmente pelo apóstolo Barnabé. Mas os apóstolos, os 12 discípulos de Cristo, não são seus seguidores mais próximos. Pois bem, segundo a Bíblia, não há nenhum Barnabé entre eles. E, no entanto, o autor afirma que havia 70 apóstolos de Jesus em vez de 12, e que ele era seu principal líder. Além disso, é evidente que Barnabé Zweitausendheim não gostava de outro apóstolo chamado Paulo, apesar de que as epístolas paulinas são consideradas hoje a parte mais crucial do Novo Testamento e a base de quase toda a teologia cristã. No entanto, Barnabé o descreve quase como um louco no prólogo e no epílogo do Evangelho. Como Paulo acreditava erroneamente que Jesus Moisés era o Filho de Deus, Barnabé, por sua vez, tinha certeza de que Deus era um... Então, o conceito da Trindade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não poderia ser algo genuíno. E isso é consistente com as ideias dos primeiros cristãos. Note que a palavra Trindade não é mencionada na Bíblia. E foi o primeiro concílio de Niceia que introduziu a noção na jovem religião, no século IV a.C. Barnabé não para por aí. E no capítulo 39 dos Evangelhos, diz que Jesus era um homem mortal normal, que experimentou uma iluminação divina, e que o verdadeiro Messias não chegaria até daqui a 500 anos. Muitos muçulmanos proeminentes veem isso como uma profecia, já que Maomé nasceu em Meca exatamente 5 séculos depois de Jesus Cristo. Além disso, Barnabé tem uma visão diferente do paraíso. Ele imagina como 9 níveis separados, assim como o inferno, ou melhor, 9 céus. E enquanto os santos ocupam os andares mais altos e se divertem lá, se alguém acabar mais perto do fundo, não se sentirá muito diferente de sua vida anterior na terra. Isso significa que os cristãos devem ser o dobro de justos se quiserem desbloquear o traje celestial. Mas a sensação principal é reservada para os capítulos finais do Evangelho. Este apóstolo, até agora desconhecido, descreve o acontecimento mais importante do Novo Testamento, de uma maneira totalmente diferente da de Paulo. Segundo Barnabé, durante a última ceia, Jesus já sabia que Judas o trairia. Mas ele não foi capturado pelos soldados romanos, porque os anjos santos o tiraram pela janela. Ao mesmo tempo, supõe-se que Deus mudou o rosto e a forma de falar de Judas, para que ele pudesse se parecer com Jesus e ser crucificado em seu lugar. Portanto, o homem pregado na cruz não era Cristo. A vítima torturada era Judas Iscariotes. Enquanto isso, Jesus supostamente disse a Barnabé que escrevesse a verdade para que todos soubessem o que realmente aconteceu lá. Na minha opinião, essa informação privilegiada parece uma mera tentativa de se vingar de Paulo por algum ressentimento pessoal que Barnabé guardava. Por isso, ele nega energicamente tudo o que lhe ocorre escrito por Paulo. Então, por que temos que acreditar que este texto tem alguma credibilidade? Porque, por mais estranho que pareça, o Vaticano nos encoraja a fazer isso sendo tão desordenado e agindo de forma estranha. A questão é que os procedimentos legais sobre o Evangelho de Barnabé
se prolongaram tanto porque os representantes da Igreja frequentemente interferiram no processo judicial. Queriam que o texto fosse entregue imediatamente ao museu, sem nenhuma análise pericial. Eles tinham medo de que os novos conhecimentos minassem as bases do cristianismo, porque não é preciso ser um gênio para entender que o Vaticano nos mente de vez em quando. Sócrates de Constantinopla, historiador da Igreja do século IV, disse que havia uma igreja fundada no local da crucificação de Cristo. Mais tarde, Flávia Júlia Helena Augusta, mãe do imperador Constantino, tentou demolir isso e encontrou 3 cruzes debaixo do edifício. Todos os cristãos, sem exceção, tentaram imediatamente se apoderar de um pedaço de tão alucinante relíquia histórica. Então as cruzes foram distribuídas entre numerosos templos europeus. Essa história é considerada o cânone que não deve ser questionado. E ponto. No entanto, 1000 anos depois, o teólogo francês João Calvino percebeu um detalhe que convida à reflexão. Se pegarmos todas as peças atualmente veneradas como restos daquelas cruzes, haverá madeira suficiente para erguer uma igreja completamente nova. Mas quando alguma dessas observações chega à cidade do Vaticano, completamente ignorada, assim como o resto dos evangelhos alternativos, cheios de outros pontos de vista, talvez ainda mais sensacionais. Ao longo dos séculos, os funcionários do Vaticano foram adaptando a Bíblia ao seu modo. Isso nem é uma suposição. Fato. Do que exatamente eles se desfizeram? A última grande limpeza da Bíblia aconteceu em 1684, quando o Vaticano eliminou 14 dos 80 livros originais que haviam sido considerados sagrados. Não foi uma ocasião única. Procedimentos como esse aconteceram muitas vezes, especialmente nos primeiros séculos da história da Igreja. Naquela época, os evangelhos que os sacerdotes consideravam inadequados eram chamados de apócrifos. A palavra se deriva de uma raiz grega que literalmente significa oculto. Qual é esse grande segredo que o Vaticano esconde tão desesperadamente? Um dos misteriosos apócrifos, chamado Evangelho de Tomé, foi encontrado em dezembro de 1945, perto da cidade de Nahumate, no Egito. Os textos foram desenterrados de algumas ruínas subterrâneas que costumavam ser uma das bibliotecas mais antigas. Os cientistas supõem que o papiro foi enterrado depois que o bispo Atanásio questionou sua legitimidade. E está claro por quê. O autor descreve Jesus como um homem de temperamento explosivo, mesquinho e egocêntrico. Tomé afirma que Cristo se declarou Deus na infância, logo depois de aprender a falar. Curiosamente, os evangelhos aprovados pela Igreja nos dão pouca ou nenhuma informação sobre sua infância e juventude. E talvez isso se deva ao fato de que o Vaticano achou essas histórias muito fora de lugar e tentou apagá-las. Mas, na verdade, Tomé também não entra em muitos detalhes sobre a biografia de Cristo e se concentra em seus discursos, ou melhor, em encontrar significados subjacentes neles. O apóstolo estava certo de que apenas dominar uma habilidade para decifrar sua mensagem real pode te dar a oportunidade de ir para o céu, não suas boas ações. E como isso é todo um desafio, a maioria dos crentes, segundo Tomé, nunca será abençoada com a graça divina. É pouco provável que uma interpretação tão livre do cristianismo atraia novos adeptos. Talvez por isso a Igreja classifica o Evangelho de Tomé como um escrito apócrifo. No total, inclui 114 ditos atribuídos a Jesus, e 40 deles não podem ser encontrados em nenhum outro texto sagrado. Além disso, cerca da metade desses 40 contém Zweitausendheim, digamos, comentários muito controversos sobre as mulheres. No dito número 114, o Salvador diz que vai transformar Maria Madalena em homem para que ela possa entrar no reino dos céus. Porque Tomé estava certo de que Cristo descarta a ideia de que as almas femininas poderiam ser imortais? No entanto, os homens mal recebem aqui um tratamento melhor. O Jesus descrito no Evangelho afirma que os homens incircuncisos também têm a entrada proibida no céu. Corrija-me se eu estiver errado,
Mas a essência do texto é que de todas as pessoas, apenas os homens circuncidados, capazes de encontrar mensagens ocultas nos ditos sexistas de Jesus, mereciam o paraíso. Tudo isso com o pano de fundo da aparente megalomania do Salvador, mas é muito possível que esse fosse o problema do autor em primeiro lugar. Tomé se autodenominou abertamente irmão gêmeo de Jesus, gerado por outra mulher. Não é de se estranhar que o Evangelho tenha sido eliminado da Bíblia. Estou curioso para saber por que foi originalmente incluído nela. Pode ser que pelo menos algumas dessas revelações de Tomé sejam verdadeiras. Talvez não tenham incomodado a igreja no começo e de repente começaram a fazê-lo. Essa é a razão principal pela qual teólogos e ministros exigiriam a eliminação de livros inteiros da Bíblia ao longo do tempo. A religião é algo muito delicado, mas como podemos confiar nas pessoas que a moldam se em algum momento da história nem sequer conseguiram ver que o Papa era uma mulher? Em 858, estourou um grande escândalo na cidade do Vaticano. Durante uma procissão perto da Basílica de Letrão, o Papa João VIII, que já estava reinando há 2 anos, ficou muito doente. Os membros do seu círculo íntimo estavam dispostos a lhe dar qualquer tipo de ajuda, mas logo todos perceberam que se tratava de um tipo muito específico de doença. O Papa entrou em trabalho de parto no meio da rua. Mais tarde rebatizada como Papa Joana, nasceu na cidade alemã de Magúncia, Zweitausendheim. Dotada de uma memória brilhante, a jovem começou a se disfarçar de homem para receber educação, já que levar uma vida feminina típica da época nunca a atraiu. Muito em breve, Joana foi convidada a Roma, onde, mesmo se passando por homem, foi ordenada e subiu rapidamente no serviço papal. Tragicamente para ela, se apaixonou por um funcionário que trabalhava na Cúria e teve um filho dele. Não conseguiu chegar à segurança do Palácio Lateranense, onde o recém-nascido poderia se esconder do mundo, quando a multidão de repente percebeu que havia sido enganada por muitos anos. A população enfurecida apedrejou Joana até a morte na mesma rua onde deu à luz seu bebê. Hoje, a igreja afirma que se trata de uma ficção absoluta e que Joana nunca existiu. Mas o que nos leva a dar como certas essas afirmações? Há alguma prova de que os livros que foram eliminados da Bíblia são enganosos? Para ser sincero, os apócrifos às vezes contradizem não só os dogmas do cristianismo, mas também o bom senso. No 3º capítulo de seu Evangelho, Barnabé afirma que quando Cristo nasceu, Pôncio Pilatos já era prefeito da Judéia, Zweitausendheim. Pois bem, de acordo com os dados históricos, ele foi enviado para governar aquela terra quando Jesus completou 26 anos. As descrições geográficas do texto são também tudo menos exatas. Nos capítulos 20 e 21, o autor diz que Jesus e seus discípulos chegaram a Nazaré, uma cidade próxima ao mar da Galileia, embora na verdade esteja a 25 quilômetros da costa, o que significa 5 horas de caminhada rápida. Há uma discrepância ainda maior entre a cidade de Tiro, presente no Evangelho de Barnabé, e seu lugar real no mapa. No capítulo 99, disse que Tiro está perto do Rio Jordão, embora na verdade esteja a mais de 48 quilômetros de distância. Mas isso não é tudo. A escala de erros só faz crescer. No capítulo 63, Barnabé menciona Nínive, a capital do Império Assírio, que fica perto do mar Mediterrâneo, embora segundo as provas arqueológicas, estivesse a 645 quilômetros a leste, o atual Iraque. Mesmo com carros modernos, é possível percorrer essa distância em não menos de 6 horas. Me pergunto que tipo de veículo Barnabé dirigia se o encontrou por perto. Se você ler o capítulo 152, verá que durante uma festa, o vinho é guardado em enormes barris de madeira. Naquela época, no entanto, as pessoas ainda usavam grandes jarros para guardar o álcool. Mas mesmo se atribuirmos todos esses erros à ignorância de Barnabé em certos campos, como podemos justificar o fato de que seu evangelho seja surpreendentemente semelhante aos textos medievais? Menciona repetidamente a Jesus usando a expressão deuses falsos e mentirosos. Não está presente na Bíblia, nem no Alcorão, porque se trata de uma expressão criada por Dante Alighieri,
um poeta que viveu no século XIV. Da mesma forma, tanto Dante quanto Barnabé usam um termo específico: fome furiosa. Uma cereja no topo desse bolo teológico. No Evangelho, o inferno é dividido em 7 níveis, e cada um deles recebe os pecadores com diversas formas de tortura. É uma versão direta da Divina Comédia de Dante. Aqui só há 2 opções. Barnabé era um visionário que podia prever e ler livros séculos antes de serem escritos. Ou não era um apóstolo. Poderia ser um autor medieval que tentou fazer adições à Bíblia post-factum. A maioria dos especialistas modernos acredita que a idade do texto foi determinada incorretamente. Parece que houve uma confusão comum. O Evangelho não tem 1500 anos. Foi escrito no ano de 1500 aproximadamente. O outro texto de origem duvidosa, o Evangelho de Tomás Weitausendain, não tem problemas com as datas, e é quase impossível negar sua base factual, porque o autor não achou que dar detalhes biográficos sobre Cristo valesse a pena. No entanto, os teólogos chegaram a odiar tanto o Evangelho que até fundaram uma sociedade especial, cujos membros começaram a refutar o texto linha por linha. O teólogo cristão Orígenes de Alexandria o qualificou como falso e heresia. Eusébio, um historiador grego do cristianismo, o rejeitou como uma ficção absurda e ímpia, enquanto o sacerdote Cirilo de Jerusalém aconselhou seus seguidores a evitarem o Evangelho de Tomás a todo custo. Sou eu, ou isso parece uma campanha de propaganda lançada para que as pessoas se interessem inevitavelmente por essa escritura sagrada, supostamente proibida? Quando o cristianismo era uma nova religião, a maioria da população ainda era pagã. Como chamar a atenção deles? Muito possivelmente, Tomás chegou à conclusão de que os cidadãos estariam mais dispostos a abraçar a nova fé se as histórias bíblicas lhes lembrassem contos e lendas familiares. Talvez por isso ele se chamou de irmão gêmeo de Jesus. Na verdade, isso é um relato de um antigo mito grego sobre o semideus Hércules e seu irmão gêmeo mortal, Íficles. E talvez Jesus seja tão antipático no Evangelho de Tomás, porque as divindades pagãs eram exatamente iguais. Naquela época, a bondade cristã parecia extremamente estranha para as pessoas. E se os dogmas cristãos no Evangelho de Tomás Weitausendain foram distorcidos intencionalmente, e o Vaticano tomou essa sábia decisão por conta própria? E depois, quando o cristianismo se tornou uma religião majoritária, o texto deixou de ser necessário e, portanto, foi anulado. Mas mesmo que isso seja verdade, os teólogos deveriam ter abandonado a limpeza no meio do caminho, já que a chamada Bíblia canônica tem um monte de incoerências que abalam nossa confiança em tudo que o Vaticano prega. Na Idade Média, procurar erros nas escrituras sagradas era um seguro de decapitação. Mas agora podemos expô-las o quanto quisermos. Começando pelas primeiras páginas do Antigo Testamento, fica claro que a Bíblia se contradiz repetidamente. A famosa narrativa da criação nos ensina que Deus fez os seres humanos no 6º dia, fêmeas e machos ao mesmo tempo. E então, no capítulo seguinte, temos que o primeiro homem sobre a terra foi Adão, e que a primeira mulher apareceu de sua costela um pouco mais tarde. Às vezes lá coexistem erros casuais, literalmente um atrás do outro. No primeiro livro de Samuel, descobrimos que Davi matou Golias sem usar uma espada. Mas a frase seguinte inverte isso, dizendo que Davi pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça. Os autores dos diferentes evangelhos não só lutam com pequenos detalhes, mas muitas vezes não conseguem se decidir sobre o mais importante. O que exatamente Jesus Cristo disse? As palavras de um homem crucificado em uma cruz parecem memoráveis o suficiente para serem citadas de memória, não acha? E, no entanto, seus discípulos falharam nessa tarefa. No Evangelho de Mateus moribundo, Jesus disse: "Meu Deus, por que me abandonaste?" Mas o apóstolo Lucas insiste que suas últimas palavras foram: "Pai, em tuas mãos entrego meu espírito." Enquanto isso,
João acredita que Jesus foi mais bem breve nos últimos momentos de sua vida e apenas disse: está tudo acabado. E se na primeira pergunta podemos perceber um medo razoável, em todos os outros casos, Cristo aparece surpreendentemente calmo e decidido, como se os autores estivessem deliberadamente tentando suavizar toda a situação. Parece uma edição de amador, destinada a reforçar a imagem do Vaticano. Mas se você prestar atenção suficiente, vai perceber que a Bíblia tem problemas. Problemas até com matemática simples. Tudo isso dá a impressão de que alguém estava tentando editar a Bíblia às pressas e esqueceu completamente de corrigi-la. Alguns dos fatos descobertos recentemente, que não estão diretamente relacionados à Bíblia, implicam, obviamente, que os textos sagrados que conhecemos hoje são, na verdade, apenas a ponta do iceberg cristão. No território da Cidade do Vaticano está o Arquivo Apostólico Secreto, completamente fechado para estrangeiros. Segundo estimativas de especialistas, contém 85 estantes com 35 volumes apenas no catálogo seletivo. Para entrar nele, é preciso passar por um dos processos de seleção mais minuciosos do mundo. Repórteres, políticos e estudantes não podem acessar os arquivos. Apenas os acadêmicos qualificados com mais de 75 anos podem solicitar um cartão de entrada. Algumas pessoas que atendiam aos requisitos nunca entraram porque simplesmente morreram antes de obter a permissão. Mas mesmo conseguir o acesso não significa que o mais difícil já passou. Os pesquisadores com luz verde têm que passar pelo controle de segurança protegido pela Guarda Suíça. E se pelo menos um membro da guarda tiver dúvidas sobre um visitante, a entrada pode ser negada. Além disso, cada pesquisador só pode solicitar 3 itens de cada vez. E se precisar examinar mais textos, é preciso repetir todo o procedimento desde o início. Só podemos nos perguntar o que a igreja esconde lá, se toma todas as precauções de forma tão incansável. No entanto, algumas teorias vazam através desse máximo secretismo. Fala-se que os funcionários do Vaticano não permitem o acesso livre ao arquivo porque temem uma maldição divina. Em 1939, foram encontrados 9 fragmentos de ossos humanos sob a Basílica de São Pedro, localizada no centro da cidade. No começo, os especialistas decidiram que os restos pertenciam a um dos construtores da igreja, preso sob uma laje de pedra. Mas logo se descobriu que os ossos tinham quase 2000 anos. O mais provável é que pertencessem ao próprio São Pedro. E segundo a Bíblia, os restos dos apóstolos trazem uma terrível maldição. Quem quer que ouse perturbar sua paz, terá que suportar a dor da pele se desprendendo de seus corpos, até que 2000 morra. Quem sabe, talvez haja advertências proféticas semelhantes sobre os documentos mais sagrados e inestimáveis da Igreja Católica. Se for assim, significa que o Vaticano os guarda as 7 chaves para o nosso próprio bem, porque quer nos salvar do castigo divino, e a única coisa que os padres querem é impedir que as pessoas comuns descubram que ninguém recebe punição alguma. Afinal de contas, o arquivo secreto guarda uma coleção de cartas entre São Pedro e o imperador Nero. Nenhum cientista teve permissão para lê-las todas. No entanto, as peças de correspondência já estudadas dizem que Jesus nunca existiu. É uma afirmação muito ousada, mas os historiadores têm muito poucas provas de que ele tenha sido uma pessoa histórica real. Em geral, tudo se baseia na Bíblia, e como sabemos, ela foi retocada muitas vezes em favor das pessoas cujo poder e influência dependem diretamente de Jesus Cristo e de sua trajetória de vida indiscutível. Talvez muitas escrituras sagradas tenham sido descartadas como apócrifas, e os textos restantes sejam tão incoerentes porque contam uma história totalmente fictícia sobre o Salvador. E por isso os detalhes principais são tão caóticos. Claro, confiar ou não na Bíblia é uma questão de escolha pessoal. Mas é difícil não concordar que o Vaticano fez muitos movimentos questionáveis para minar nossa confiança nela. O arquivo secreto contém, entre outras coisas, objetos muito exóticos. Sabe-se que no final do século XX, o cronovisor U-Sand,
Uma máquina criada pelo padre Pellegrino Alfredo Maria Ernetti foi levado para lá. O monge italiano afirmava que a máquina permitia ver o passado e o futuro. Embora pareça quase ridículo, o Vaticano confiscou imediatamente esse aparelho misterioso. Talvez os sacerdotes não quisessem que olhássemos no cronovisor e víssemos como era o verdadeiro Jesus Cristo, e se ele estava realmente lá. Ou talvez tenham medo de que se confirmem as intrigantes insinuações que São Pedro e Nero deixaram nas cartas que trocaram, e percebam que o Vaticano é governado pelos Illuminati. Você se atreveria a dar uma olhada no passado da Igreja Cristã, se soubesse que isso poderia desacreditar tudo o que aprendeu na Bíblia?